Aula 1, ANP3, questões 1 e 2. Então, vamos começar a apostila ANP3. Vamos estudar equações do primeiro grau. Então, o que é uma equação? Então, uma equação é uma expressão onde é colocado um sinal de igual. Então, nós temos uma expressão do lado esquerdo que é igual a uma outra expressão do lado direito. Então, isso se chama equação por causa do sinal de igual. Por exemplo, aqui, x mais 5 é igual a 7. Então, do lado esquerdo nós temos uma expressão, o resultado dessa expressão tem que ser igual a 7. Então, na equação, tudo que tiver do lado esquerdo tem o mesmo valor do que tem do lado direito. Então, na equação nós temos números, operações e letras que simbolizam números. Então, no caso aqui, o x simboliza um número desconhecido. Então, o x aí significa qual é o número somado com 5 que dá igual a 7. Então, esse número x desconhecido seria o 2. E se nós fizermos aqui 2 mais 5, o resultado é 7. Então, o x aqui vale 2. Então, nós podemos escrever que x é igual a 2. Assim, nós resolvemos essa equação, que é uma equação do primeiro grau. Aí pode ser usado o x, pode ser usado a letra y, qualquer letra. Então, qualquer letra na equação simboliza um valor desconhecido. E a letra é chamada de incógnita ou variável. Então, aqui o x ele é uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido. Ou variável, né? Então, tem o mesmo sentido. E aqui é uma equação do primeiro grau, porque essa letra x, ou a incógnita, ela não está elevado a 2, nem a 3, etc. Se fosse x elevado a 2, mais 5 igual a 7, seria uma equação do segundo grau, por causa desse expoente 2. Já se fosse aqui x elevado a 3, mais 5 igual a 7, seria uma equação do terceiro grau. Então, x elevado a 3 mais 5, que seja igual a 7, é uma equação do terceiro grau. E assim por diante. Se fosse x elevado a 10, que aqui pode estar elevado a qualquer coisa, aqui, qualquer número. Então, se fosse x elevado a 10 mais 5 igual a 7, então seria um tipo de equação do 10º grau. E assim por diante. Mas como é só o x mesmo, então é a equação do primeiro grau. Então aqui o x é a incógnita e a equação é do primeiro grau. Então nós vamos ver aqui no NP3 só equações do primeiro grau. Depois, na oitava série, será vista a equação do segundo grau. Então aqui lembrando que no lugar do x pode ser usado qualquer outra letra, né? Pode ser y, pode ser a, m, qualquer letra que seja um valor desconhecido será a incógnita. Mas geralmente é usado o x. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então aqui nós temos outra equação do primeiro grau.
Exemplo aí da questão 1, né? Então, x mais 10 que é igual a 30. Então, qual que é o valor esse valor desconhecido aí representado pelo x? Qual que seria esse valor? Então, o número que somado com 10 que dá 30, então seria o 20. Pois 20 mais 10 é igual a 30. Então, o x aqui vale 20. Então, aqui nós acabamos de descobrir o valor da incógnita, que é o x, que vale 20. Então, a solução dessa equação é x igual a 20. Aqui temos uma outra equação do primeiro grau. Então, x menos 3, que é igual a 6. Então, qual que seria o valor desse x? Então, aí por testes, a gente pode ir aproximando até encontrar o valor. Então, vou supor que seja 5. Se o x valesse 5, 5 menos 3 vai dar 2. Então, não pode ser o 5, porque tem que dar 6. E não 2. Então, vamos aumentar esse número. Então, se eu colocar aqui o 7, 7 menos 3, aí vai dar 4. Mas ainda não deu, porque tem que ser 6 o resultado. Então, aqui finalmente você encontraria o valor do x se colocasse 9. Que é 9 menos 3, o resultado é 6. Como a gente quer aqui da equação. X menos 3 é igual a 6. Então, x é igual a 9. Então, a solução dessa equação, x é igual a 9. Então, aqui nós temos uma outra equação do primeiro grau. Aqui não estamos usando o x, está sendo usado o y, mas é a mesma coisa. O y é incógnita, ou seja, um número desconhecido que somado com 15 e o resultado é igual a 40. Então, da mesma forma, nós podemos ir aproximando, né? Vamos supor que o y vale 10, somado com 15 dá 25. Mas ainda está muito baixo, tem que dar 40. Então vamos supor então que o y vale 20. Só que 20 com 15 ainda dá 35. Ainda está muito baixo, tem que dar 40. Então vamos supor que o y vale 30. Mais 30 somado com 15 vai dar 45. Então passou. Então daí a gente vai diminuindo. Então é entre 20 e 30. Daí, se a gente colocasse aqui 25, daí daria certo. 25 mais 15, então dá 40. Então isso quer dizer que esse valor desconhecido aqui, o y, vale 25. Então o valor da incógnita aqui é 25. E nós resolvemos a equação y mais 15 igual a 40. O y vale 25. Aí na questão 2 nós vamos tornar esse processo de descobrir o valor da incógnita um pouco mais rápido e mais prático. Então, ao invés de aproximar o resultado, o valor da incógnita que a gente quer descobrir, nós vamos usar a operação inversas. Então, usando as operações inversas, nós conseguimos resolver essas equações do primeiro grau.
Então, aqui no caso, a operação inversa da soma é a subtração, e a subtração e a operação inversa da subtração é a soma. Então, aqui está o exemplo, né? 2 mais 5 dá igual a 7. Então, eu fiz uma soma. 2 mais 5 dá igual a 7. Se eu fizer a operação inversa, eu descubro os números que eu somei. Então, se eu fizer 7 menos 5, porque aqui é a soma, então estou fazendo a operação inversa, que é a subtração. Então, 7 menos 5 dá 2. E da mesma forma, se eu fizer Da mesma forma, se eu fizer 7 menos 2, dá 5. Então, isso permite calcular o x usando a operação inversa. Então, se a gente estivesse no lugar do 2 aqui, a gente não conhecesse, né? Vamos substituir o 2 por x. Então, eu poderia fazer a operação inversa, porque esse número, que é o x, eu descubro fazendo 7 menos 5. Igual foi feito aqui, ó. Então, 7 menos 5. Então, x, posso escrever que é igual a 7 menos 5. Ou seja, o x é igual a 2. Então, na prática, ficaria assim, ó. Se eu tenho uma equação x mais 5 igual a 7, automaticamente eu vou usar a operação inversa, vou escrever x igual a o que está do lado direito menos o número do lado esquerdo, do sinal de igual. Então fica 7 menos 5. Eu escrevo como resultado que x é igual, 7 menos 5 deu 2, então x igual a 2. Então, fica automático. Então, aqui nós vamos usar a operação inversa. Quando é soma, nós fazemos subtração. E quando for subtração, nós faremos soma. Então, se eu tivesse a equação x menos 5, que é igual a 7, então agora eu tenho que fazer a operação inversa da subtração, que é uma soma. Então, ficaria assim. X igual a 7 mais 5. 7 mais 5 é 12, então eu escrevo x é igual a 12. E aí eu resolvi a equação. Então, se estiver subtraindo do lado esquerdo, nós fazemos a operação inversa, fica somando do lado direito. E se estiver somando do lado esquerdo, fica subtraindo do lado direito. Sempre a operação inversa. Então, vamos fazer aqui, resolver alguns exemplos usando essa estratégia da operação inversa. Então, aqui a operação utilizada aqui foi a soma. Então, nós vamos fazer a operação inversa, que é a subtração. Conta de menos, né? Então, se x mais 3 deu igual a 10, a operação inversa fica 10 menos 3. X é igual a 10 menos 3, então dá 7. Então, eu acabei de resolver a equação, x igual a 7.
E os passos a serem seguidos são esses. Então, na primeira linha eu escrevo a operação inversa e na última linha eu coloco o resultado. Então, mais um exemplo. X menos 5 deu igual a 4. Então, eu escrevo x igual a operação inversa aqui da subtração. Então, é a soma. Então, fica 4 mais 5. 4 mais 5 é 9, então x é igual a 9. E eu acabei de resolver essa equação do primeiro grau. Mais um exemplo. Então, aqui a incógnita é o y. Então, qual que é o valor desconhecido y, que somado com 15, que dá igual a 50? Então, automaticamente, a operação inversa da soma. Então, fica 50 menos 15. 50 menos 15 é 35. Então, o y vale 35. Mais um exemplo, agora com a incógnita sendo a letra M. Então, qual é o valor desconhecido que subtraído 10, o resultado é 20. Então, M igual a 20 mais 10. A operação inversa da subtração é a soma. Então, M igual a 30. Eu acabei de resolver essa equação. Eu posso também verificar a equação substituindo o valor encontrado para ver se o resultado vai dar aquele que está lá na equação. Então aqui, por exemplo, eu achei que a incógnita M vale 30. Então se eu substituir aqui o M por 30, o resultado tem que ser 20. Então eu posso até escrever aqui verificação . Então eu vou substituir o M aqui por 30. Então 30 menos 10. Então quanto que é 30 menos 10? Então 30 menos 10 é 20. Então o resultado aqui foi o mesmo aqui, ó, 20 na equação, na verificação também deu 20. Então isso indica que o M realmente é 30. Então o M realmente vale 30. Então minha resolução aqui está correta. Eu poderia ter feito essa verificação aqui também. Então aqui eu encontrei que o Y vale 35. Se eu fosse verificar, então eu teria que substituir aqui o Y por 35. Então ficaria 35 mais 15 vai dar quanto? Vai dar 50. Então, na equação é 50, na minha verificação também deu 50. Então, eu resolvi corretamente essa equação. Então, o y realmente foi encontrado aqui, vale 35. Aqui, da mesma forma, substituindo o x ali por 9,
subtraindo 5 daria 4. Então também foi resolvido corretamente. Então, resumindo, simplesmente aí na questão 2 é fazer a operação inversa, como foi feito aqui nos exemplos. Então, agora é resolver a questão 1 e a questão 2. E qualquer dúvida, é só pedir ajuda.